Gente, abra a tua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu garanto que esse livro tem aí na Bíblia. Está lá um pouco antes de Timóteo. Segunda Tessalonicenses. A gente ouve falar pouco, né? Dessas cartas de Paulo. No capítulo de número 1, por favor. Eu quero chamar a atenção de vocês para 2 versículos, para nós pensarmos nesse tema esquisito que eu pus. Cuidado, sou uma pessoa perigosa. O que será que esse tema tem a dizer conosco, para nós nessa noite? Olhe para o versículo de número 6 e 7, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 1. Versículos 6 e 7 do capítulo 1, diz assim, ó: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Nós temos... Na verdade, a gente tem uma crença assim, né? De que a pessoa mais perigosa, ou o ser mais perigoso que nós temos que enfrentar é Satanás. Sim, mas gente, você sabia que o seu próximo, e as pessoas que você convive, são pessoas perigosíssimas para o seu bem-estar espiritual? Por que eu estou dizendo isso? Estas pessoas com quem nós convivemos, é elas que determinam como que está a minha relação com Deus. Como que eu me relaciono com essas pessoas, evidencia como está a minha vida com Deus. Por isso, é que eu sou uma pessoa perigosa para você. Você é uma pessoa perigosa para as outras pessoas. Por quê? Depende de como as pessoas estão se relacionando contigo, isso revela quem essa pessoa é diante do Senhor. O inimigo está aí, ele já profissionalmente, ou melhor, de uma maneira bastante categórica, ele é colocado como inimigo das nossas almas. Mas em termos de como é sensível esse relacionamento, a gente não dá muita bola, né? A gente se relaciona sem nem parar para pensar. Mas o seu semelhante, o seu próximo, as pessoas com quem você convive, elas são a régua, elas são um cartaz assim mostrando quem é você. Daí eu chamar a atenção então com este título: cuidado, sou uma pessoa perigosa. Você é uma pessoa perigosa, as pessoas que convivem contigo são pessoas perigosas. Agora, não essa questão de lhe fazer algum mal físico, mas de revelar quem é você. E como nós devemos então, e nesse capítulo, quero que vocês olhem para este primeiro capítulo de Tessalonicenses, a gente vai encontrar aqui uma maneira da gente não ficar correndo tanto risco assim nos nossos relacionamentos. Melhorar a nossa vida com Deus, ela passa por um desafio, queridos, olhe para mim, de como é que eu me relaciono com as pessoas. A religião vai mandar você jejuar, vai mandar você orar, vai mandar você ir para o monte, vai mandar você ler a Bíblia. Tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso, mas isso não mostra nada do que realmente você é. Como você trata o seu pai? Como você trata a sua mãe? Como você trata a sua esposa? Como você trata o seu esposo? Como você se relaciona com seus irmãos na igreja? Como você trata os seus amigos? Como você trata os seus colegas de trabalho? Como estas pessoas são pessoas que nos desafiam a mostrar o como é que eu creio em Deus. O meu amor por Deus, a minha adoração para Deus, o meu testemunho corre de como eu me relaciono com as pessoas. É fácil, irmãos, ter alguns comportamentos assim, e eu até faço as minhas orações, leio a minha Bíblia,
tenho meu tempo de propósito com Deus, mas tudo fica muito claro quando eu vou me relacionar com as pessoas. Vamos aprender um pouco nesses primeiros versículos dessa carta, para eu melhorar, para eu ser uma pessoa que não corra tanto risco assim, me expondo, deixando bem claro a minha fé ou não. É um desafio para nós comprovarmos com as nossas atitudes aquilo que eu declaro. Você crê em Jesus? Você é apaixonado por Jesus? Você crê em Deus? Sabe como que você vai provar isso? Nos seus relacionamentos. Tudo é revelado nos seus relacionamentos. O apóstolo Paulo vai dar algumas dicas para nós aqui. Olhe para o versículo de número 3, por favor. Paulo, ao primeiro desafio. Irmãos, devemos, eu gosto demais disso. Jesus vai ensinar uma parábola no capítulo 18 de Lucas. Ele falou assim, ó, e Jesus contou essa parábola sobre o dever. Isso aqui não é um achismo, irmãos. A Bíblia vai dizer assim, ó, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. As pessoas, olha aqui para mim, as pessoas com quem nós convivemos, os ambientes por onde passamos, são oportunidades que Deus está nos dando para revelar o quanto eu sou grato a Deus por aquelas pessoas, independente do que elas fazem. Paulo exortou muitas igrejas, mas a todas as igrejas, salvo a da igreja dos Gálatas, ele começou dando graças a Deus pela vida daquelas igrejas. Eram igrejas perfeitas? Não. As pessoas com quem nós convivemos, até aqueles relacionamentos difíceis, agradeça a Deus, porque essas pessoas estão te desafiando a você ter uma postura que evidencia o quanto você é um temente às ordens do Senhor. E o que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo que devemos dar graças a você. Era fácil dar graças a Deus, dar graças ao Senhor, por esse tipo de pessoa aqui, não é? Olha só o que a Bíblia diz. Porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Queridos, é interessante isso, nós olharmos para um texto como este e vermos duas coisas aqui que jamais devem parar de crescer, e é por isso que as pessoas são perigosas para nós, quando a gente desiste delas, quando o nosso amor para de crescer, quando a nossa fé, ela se estagna. Tem duas coisas aqui que eu acho impressionante, nessa evidência que Paulo fala sobre os crentes de Tessalônica ali. Ele fala, ó, o amor de cada um de vós que aumenta, ou melhor, a vossa fé que cresce, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para os outros. Vocês percebem? Olha como nós somos desafiados a olharmos para a palavra de Deus e realmente trazermos uma dinâmica desafiadora para a nossa vida, para sermos melhor. Você percebe que os nossos relacionamentos, eles estagnam, daí para frente eles começam a deteriorar. A gente começa, a coisa para, não há um avanço, né? De vez em quando eu faço uma média com a Sandra, eu falo assim, ó, se eu soubesse que você era desse jeito, eu tinha casado com você 5 anos antes. Puxa vida, olha, eu já tinha ganhado mais 5 anos. Ela nunca falou isso para mim. eu acho que a frase dela é assim, se eu soubesse. Mas a gente vai no jantar de uma noite para recordar e vou resolver tudo. Gente, o certo é uma fé que cresce e um amor que aumenta. Mas sabe qual
que pode desencadear isso para nós, em nós? A sua disposição de ser uma pessoa grata pelas pessoas com quem você convive, inclusive as pessoas difíceis. Senhor, eu te agradeço por essa pessoa, porque eu vou me relacionar melhor contigo para ver se eu consigo vencer o desafio de carregar essa mala sem alça, pelo amor de Deus. Deus vai te ajudar. Gente, olha que legal. Nós vivemos em um mundo em que a sua disposição de melhorar o seu relacionamento com as pessoas, a gente passa por algumas dificuldades. Por exemplo, no campo do elogio. É difícil ouvir um elogio porque a gente fica desconfiado se a pessoa está querendo alguma coisa. Nós temos dificuldade, e eu acho tão interessante o apóstolo Paulo elogiando essa igreja aqui. Ele não economiza ao colocar aqueles irmãos para cima. Quem está elogiando fica meio com medo, não vou falar não, senão ele vai ficar se achando. E quem está sendo elogiado fica com dificuldade, puxa vida, está com algum interesse. Mas na verdade seria muito bom a gente estar sempre colocando as pessoas para cima, né? Eu gosto muito dessa atitude de Paulo. Ele não economiza aqui não, ele fala assim: olha, eu dou graças a Deus por vocês, porque vocês têm uma fé que cresce, o amor que aumenta entre vocês. Ele coloca mesmo a igreja, aquelas pessoas assim, ele não faz economia nenhuma. É interessante. Sabe o que nos chama a atenção? O que nos chama a atenção são defeitos. Sabe o que a gente acha engraçado? As desgraças. E a gente podia começar a exercitar, né? Começar a achar engraçado, não a coisa ruim, mas a coisa boa que aconteceu. Eu acho muito legal isso aqui, quando Paulo vai dizendo isso. Não é fácil isso, irmãos. Não é fácil isso. Porque a igreja é desafiada a passar por este mundo onde acontece muita perseguição e muita tribulação. Olhe para o versículo de número 4 junto comigo, por favor. O versículo de número 4 vai dizer assim: por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulação que vocês estão suportando. Quem persegue quem, gente? É gente perseguindo gente. Eu acho que nós devemos entender por que Deus permite isso para nós. É exatamente para que nós tomemos muito cuidado em não pagar o mal com o mal, por exemplo. Não perseguir o perseguidor. Gente, é um perigo mexer com você, e você vai ver nos próximos versículos aqui. É um perigo tocar em você, é um perigo fazer mal para você. A pessoa está colocando a sua vida debaixo de uma pressão divina fenomenal. Mas Paulo diz aqui, que não é fácil mesmo não. A gente passa por muitas perseguições, a gente passa por muita tribulação, só que é preciso suportar. O porquê disso? Tem coisa que eu não entendo. Eu já perguntei para Deus algumas vezes, mas há uma dinâmica espiritual, uma decisão de Deus, de realmente permitir que a gente passe por muitas dificuldades, muitas tribulações, mas há um para quê. Deus está querendo nos ensinar com isso. E a Bíblia vai dizer assim, as perseguições, as tribulações, elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja, olha o alvo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino. A gente passa por algumas provas, a gente passa por algumas dificuldades, para deixar bem claro mesmo, não para alcançar o reino. Reino, a gente só passa pelas provas, pela dificuldade, porque estamos no reino. Mas para deixar bem claro,
do reino provoca. Eu sou digno de viver essa situação. Eu sou digno do reino de Deus. Agora veja como você é uma pessoa perigosa. Veja como cada um de nós é perigoso, somos perigosos. Exatamente por causa desse versículo aqui, ó. É justo. Gente, você podia fazer uma camiseta dessa. Não toca em mim não, que você está correndo risco. Não causa tribulação em mim não, porque você está correndo risco. Eu amei esse versículo aqui. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação os que lhe causam tribulação. Gente, sabia disso? Faz parte, por isso é que nós somos pessoas perigosas. Fazer mal para alguém, fazer mal para um crente em Cristo Jesus, expõe a pessoa, eu não sei que instrumento Deus vai fazer para causar a tribulação que essa pessoa vai passar, mas o que ela está causando, segundo esse texto, por isso é que eu sou uma pessoa, preciso tomar muito cuidado comigo. Me ama, cuida bem de mim, faça coisas boas para mim. Isso é o que todos têm que fazer, cada um. Porque olha, causar tribulação, olha o que a Bíblia diz, gente. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que causam tribulação. Tem um Provérbios, acho que é Provérbios 11. Veja lá, o Provérbios 11:8, diz assim, ó. O justo é salvo da tribulação, e essas são transferidas para o ímpio. Eu falei, nossa, tem o Provérbios aqui, ó. Provérbios 11:8, que o justo é salvo da tribulação, e a tribulação fica para o ímpio. Gente, por que você tem que realmente se posicionar de uma maneira diferente com as pessoas? Não seja você o causador e a causadora de tribulação na vida de ninguém, porque a Bíblia é muito enfática. É justo da parte de Deus, é justo da parte de Deus causar tribulação, retribuir, não é causar não, retribuir. Agora olha só, o que sobra para quem está sendo atribulado de maneira injusta? O atribulado que está sendo injusto na mão de um outro atribulado. Olha que lindo, irmãos. E dar alívio a vocês. Posso ouvir um amém? De agora em diante, pare de murmurar diante das tribulações que você está passando. Sabe por quê? Fique na expectativa. O alívio está vindo. A solução está vindo. Porque o que acontece? Por você ser essa pessoa que não pode tocar em você, não se pode fazer mal para você, não é você que vai retribuir esse mal. Deixa essa situação na mão de Deus. Abra comigo, por favor, queridos. Abra Romanos capítulo 12. Olha que coisa, eu amo esses textos, porque eles devem nos tranquilizar. Romanos 12, lá no finalzinho, a Bíblia vai dizer assim, ó. Versículo de número 18. Romanos 12:18. Olha que ensinamento do céu para você. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Olha aqui. Da tua parte, faça o possível para você viver em paz. Não é possível, mas da tua parte, o que depender de você, faça o que for possível para manter a paz com todos. Aí Jesus vem dizendo assim, ó. A palavra de Deus vai dizendo assim: amado, nunca procurem vingar-se. Nunca procura. Você vai ver só. Ela vai ver só. Ele vai ver só. Não, o que é teu está guardado. E a gente fica ali, ó, comendo aquele que fala que vingança é um prato que se come frio, né? A gente fica com aquele alimento frio espiritual ali, ó. Amados, versículo de número 19: nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Olha aqui,
Agora você faz um link lá com 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6. É justo da parte de Deus retribuir, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Olha como a Bíblia tem uma harmonia. Diz o Senhor, ao contrário, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Aí agora vem um versículo que é para você tirar dos seus ombros a justiça própria, você produzir o mesmo mal que você está sofrendo. A Bíblia vai dizer assim, não deixem vencer-se pelo mal, mas vença o mal com o bem. Olha como as pessoas são pessoas perigosas. Cuidado o seu plano que você tem com relação a alguns indivíduos. Se há uma malignidade no teu coração, se há um desejo de vingança, os dois ficam expostos, porque a gente se expõe a sofrer a retribuição divina, porque estou pagando o mal com o mal. Gente, por que somos pessoas perigosas? Porque mexer conosco mexe com Deus. Quando Jesus, eu quero só citar esse texto en passant para vocês. Quando Jesus, no capítulo de número 25 de Mateus, ele começa a dizer assim, aqueles dois convites: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque me viste nu e me vestiste, me viste com fome e me deste de comer, me viste preso e foste me visitar. As pessoas perguntam para Jesus assim, depois você dá uma olhadinha lá em Mateus capítulo 25, versículo 33, em diante. Aí eles falam assim, mas Senhor, quando é que te fizemos isso? Ele falou assim, quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Olha o perigo, quando mexe com você, está mexendo com Jesus. Aí depois ele fala para o grupo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque me viste nu, não me vestiste, me viste com fome, não me deste de comer, me viste com sede, não me deste água, estive preso e não me visitaste. Aí eles também inocentão-se, Senhor, mas quando é que nós fizemos isso? Ele falou, quando vocês deixaram de fazer a um desses meus pequenos, vocês deixaram de fazer a mim. Olha o perigo que você é. Olha quando eu não faço o bem para você, quando eu não faço o bem que você precisa, eu estou fazendo mal diretamente para Jesus. Você entende como que você é uma pessoa perigosa? E tem uma coisa linda sobre o povo de Deus, em Zacarias, capítulo 2, versículo 8, que diz assim, que quem toca em você, aquilo é massa demais, toca na menina dos olhos de Deus. Gente, devemos tomar muito cuidado. As pessoas com quem nós convivemos são pessoas perigosíssimas, porque elas vão evidenciar quem eu sou diante de Deus. Então cuidado, porque somos pessoas perigosas. A Bíblia vai então, queridos, deixar-nos claro diante disso. Eu tenho um compromisso com o meu Deus, de confiar no que está escrito no versículo de número 8, que Deus, volte de novo lá para Tessalonicenses, vocês não tiraram de lá, e vamos confiar nisso aqui, vamos deixar isso aqui com Deus, não vamos nós tentar ser justiceiros com as próprias mãos. Olha o versículo de número 8, Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. É Ele que vai punir. É Ele que vai punir. Não conhecer o Evangelho nos faz ser vingativos, nos faz ser malignos,
nos faz ser murmuradores, nos faz ser maledicentes. Não conhecer o Evangelho leva-nos a ter relacionamentos com pessoas muito, muito complicados. Ou então, como é a palavra da moda hoje, relacionamentos tóxicos. A Bíblia então vai dizer que Deus está no controle. Olha só, o aviso é enfático: eles sofrerão a pena de destruição eterna e separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Deixa com Deus isso. Não vá você querer ser Deus na vida da pessoa. Conscientes disso, isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram no nosso testemunho. Versículo de número 11: consciente disso, oramos constantemente por vocês, para que nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder, cumpra todo o propósito e toda a obra que procede da fé. Gente, confie, o propósito de Deus vai ser realizado. O propósito de Deus vai ser realizado. Ao confiarmos assim, nós realmente entramos em um processo de gratidão a Deus. A gente tem essa consciência assim, que o alvo final de Deus, de todas essas tribulações, essas dificuldades, esses relacionamentos, o quanto as pessoas mostram o quanto quem eu sou diante de Deus, vai chegar no alvo final da nossa mensagem, que é o versículo de número 12. Eu quero que vocês ouçam o versículo de número 12 em pé, por favor. Ouça o que diz o versículo de número 11: assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês. Diga amém. Será glorificado em vocês, e vocês nele. Há essa simbiose espiritual, né? O nome de Jesus sendo glorificado em nós, e nós, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, vamos confiar mais em Jesus, vamos confiar mais na justiça de Deus, vamos parar de sermos vingativos, vamos parar de sermos murmuradores, vamos parar de pagar o mal com o mal, porque as pessoas são perigosíssimas para nós, não pelo mal que elas nos fazem, mas pela maneira que eu reajo a isso. Essas pessoas mostram o quanto eu sou mal também como elas. Por isso é que eu quero que agora você tome cuidado comigo. Eu sou uma pessoa perigosa. Se você não me trata bem, você está lascado na mão de Deus.